Dando continuidade a essa série falando sobre todos os portadores do Omnitrix, bom, recentemente eu terminei os Bens do Mal. Agora vamos entrar para a segunda parte, que é os Bens do Bem. Bens do Bem? Enfim, e começando com aquele que é amado por muitos, inclusive no seu próprio universo ele é bem amado, né? O Ben 23. Como surgiu esse universo, quais aliens ele tem disponível, etc, etc, você sabe muito bem. Então, no vídeo de hoje, estarei explicando quem é Ben 23. Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e eu sou o Kree. Sendo um Ben de 13 anos, Ben 23 possui olhos azuis e um cabelo mais longo, cobrindo parte de seu olho esquerdo. Sua roupa é um colete preto com bolsos azuis, uma camisa por baixo de cor azul claro de mangas curtas, uma gravata azul, calças azuis, tênis preto com detalhes em azul claro e com tiras douradas com o símbolo de seu Omnitrix. Uma pulseira e brincos azuis, além de um anel de ouro em sua mão direita e um medalhão de ouro com o símbolo do Omnitrix. Seu Omnitrix segue a aparência do Omnitrix protótipo, mas sendo da cor azul escuro, com detalhes dourados e seu núcleo de cor azul. Diferente de Ben Prime, Ben 23 vive pela fama, sempre tratando todos os alienígenas como vilões e colocando sua imagem à frente de tudo, sendo excessivamente confiante, arrogante e imprudente. Por isso, ele não resolvia problemas mais simples da Terra, como ajudar os outros ou combater o crime. Ele também é alguém que preza pelo marketing. Apesar de ter cerca de 90 aliens disponíveis, ele usa a estratégia de, sempre que mostra um novo alien ao público, um outro é guardado, mantendo um número fixo de 23 aliens e para que, no futuro, ele possa retornar de forma triunfal e suprir as demandas do público. Mas, ao conhecer Ben Prime, ele é ensinado a lutar mais pelos outros, agindo de forma menos arrogante e mais heróica, ainda que retenha um pouco de sua personalidade original. Em sua realidade, Max Tennyson morreu na época em que Ben recebeu o Omnitrix, e, sem esta figura tão importante moralmente em sua vida, ele se tornou uma celebridade rica e famosa, fazendo até filmes e fechando parcerias com empresas. Até esse ponto, seu maior vilão era o Intelectuário, e após Ben Prime ter ido à sua dimensão, foi revelado que o Intelectuário era o Azimuth de sua dimensão que queria seu Omnitrix de volta. Mas, devido à intervenção de Ben Prime, Ben 23 revela que, devido à perda de seu avô Max, ele se afundou na fama com o objetivo de preencher aquele vazio. Azimuth então o consola e promete guiá-lo por um bom caminho, assim como Max faria. E na Guerra Temporal, Ben 23 foi recrutado por Professor Paradoxo, Base Relógio e Gwen 10, sendo apagado da realidade pela bomba cronossapiana junto de todo o universo, mas sendo trazido de volta pelo Base Relógio, ajudando a derrotar Vilgax. Após estes eventos, Azimuth o mandou para a Dimensão Prime para que Ben o ensinasse a ser um herói melhor, e, após serem mandados para a dimensão bem irado por Maltruant, eles lutam contra esta versão maligna deles e livram aquele mundo de sua ameaça, aprendendo que ele só é digno de seu Omnitrix quando usa para ajudar as pessoas. Atualmente, Azimuth, Tetrax e 77 de sua dimensão estão sendo seus tutores. Seu Omnitrix é chamado por ele de Relógio do Herói, e apesar de ser semelhante ao Omnitrix protótipo em aparência, ele aparenta não ter tantos defeitos. Os aliens usados por Ben 23 foram o Lagarto Gelado, a sua versão do Iguana Ártica, que possui o mesmo visual dos flashbacks do Omniverse, só que ao invés de branco é um azul clarinho, além do Omnitrix ser da cor dourada, com o núcleo sendo da cor azul, e seus olhos também em cor azul. O outro é o Rolador, a sua versão do Bala de Canhão, que também segue esse padrão de cores azuis. O Yeti Elétrico, a sua versão do Shock Squat, que ao invés de possuir pelos pretos, possui a coloração de azul escuro. O Construtor, a sua versão do Blocks, que suas peças seguem os padrões de tons de azul. O Mega Olhos, inclusive ele permanece com esse mesmo nome porque em inglês, Ai, para ele já é um nome ruim, então o Ben 23 meio que seguiu com esse nome aí. Padrão de azul, olhos azuis, além de sua pele ser mais pálida. O Mosquitão, a sua versão do Insectoide, também possui olhos azuis, uma pele mais pálida e asas azul quase cinza. O Homem Vômito, sua versão do Glutão Puro, que também possui tons mais puxados para o azul. O Apressado, o seu XLR8, também possui tons de azul normal, como os outros. O Toolbox, a sua versão do Armato, que além de sua armadura ser de cor azul, ainda possui detalhes em dourado. A Fada do Sono, sua versão do Pesque Dust, que também possui uma roupa azul, olhos azuis e tudo mais. Sua versão do Macaco-Aranha, chamado o Senhor Macaco, que possui sua pelagem de cor branca, eu acho que combinou bem inclusive. O Bolha Técnica, sua versão do Ultra T, que é só o Ultra T, só que com cores de azul.
ok? O Dynamite, sua versão do Enormossauro. O Fantasma Frio, que é o seu Friagem, que ele possui a pele branca com detalhes em azul. Esse daí eu achei bem legal, em vez de ser preto. O Manual, a sua versão do 4 braços, que inclusive tem a aparência do clássico, né? O Trovoada, o seu Frankenstein, que possui a mesma aparência dos flashbacks do Omniverse, quando o Ben tinha 11 anos. Isso daí eu acho interessante, afinal ele tem 13, então não teria que ter tantas diferenças. E o Cabeça de Sapo, a sua versão do Massa Cinzenta. Interessante pensar que os aliens do clássico possuem sua aparência como seria do clássico, só que com as cores mudadas, né, pra ser mais puxado pro azul. Mas os aliens a partir de Força Alienígena possuem as mesmas roupas do Ben Prime de Omniverse, mudando também só pra tons de azul. O que eu acho um pouquinho preguiçoso, inclusive. Acredito que eles poderiam fazer uma roupa baseada no clássico mesmo, não reutilizar o mesmo design. Mas tudo bem, né? Acontece. Agora indo para seus aliens extras, começando com Homem Tomada, que é a sua versão do Feedback. Inclusive o nome que o Ben 23 ia dar foi mudado para Feedback depois que ele ouviu o Ben Prime chamando ele assim. Esse daí só foi mostrado que ele iria apresentar ao público, mas nunca mostrou de fato. Mas ele tem, afinal, como é que ele ia saber da existência desse alien se ele não tivesse? O Gigamonstro, que é a sua versão do gigante, que apenas foi citado num episódio, mas que nunca apareceu de fato. Essa arte é a arte que tá na wiki, mas não é oficial, indo para tons de azul também, que nem os outros. O Cachorrodor, que é a sua versão do besta, que também só foi citado, e essa é uma arte não oficial, em que sua coleira é azul com essa linha dourada, e sua pelagem é um pouco mais escura também. O Lamacento, que é a sua versão do Gosma, que foi feita por uma arte do Derek J. White. Ele segue a cor azul, seu disco de gravidade é da cor dourada, e, assim como os outros Gosmas que já apresentei, este também possui um sabor, sendo ele de framboesa azul. O Relojão, a sua transformação de contratempo, que possui o mesmo visual do Ben de 11 anos quando ele utilizou o contratempo, junto com o Ben Prime. Então ele tem essa roupa baseada no clássico. O Homem Órbita, que é a sua versão do Gravatac, que apenas sabe que ele tem porque ele selecionou, mas nesse momento os Omnitrix estavam interligados. Então quando o Ben 23 selecionava um alien, era o Ben Prime que se transformava. Então ele selecionou o Homem Órbita para o Ben Prime virar o Gravatac, então nunca apareceu de fato. A sua versão do Rat, que nem possui um nome e nem sua aparência, sendo essa arte uma não oficial, mas achei bem legal, as listras serem azuis mais escuras e o seu pelo ser branco mesmo, lembrando até o Rat do Albedo. O Mr. Muck, esse aí não foi nem citado no desenho, por isso que não tem uma tradução pro nome dele, mas provavelmente seria algo como Senhor Mucoso, Senhor Muco, Senhor Sujo, sei lá, algo assim. Mas legal, ele seguiu o padrão de azul, inclusive nas suas folhas. O Naniquinho, que é a sua versão do Nanomech, que esse daí não possui aparência, ele só foi citado. O Homem Carvão, a sua versão do Chama, também apenas citado. O Cópia Cópia, a sua versão do Eco Eco. O Fast Cat, que é o seu acelerado, algo como um gato rápido, talvez. O Jelly Fritz, que é a sua versão do Anfíbio, que também não possui uma aparência nem nada. A tradução do seu nome seria provavelmente algo como geleia, ou até, sei lá, água viva. A sua versão do Tartagira, que não possui nome. Hose Hands, que é a sua versão do Ameaça Aquática, que a tradução do seu nome seria algo como mãos de mangueira. A sua versão do NRG, que também não possui aparência, que nem os outros. Bat Dude, que é a sua versão do Vampiro. Esse sim possui uma aparência agora, que também teria tons puxados por azul. E Best Dude seria como cara morcego, talvez. Fish Fingers, a sua versão do aquático, também tons de azul e tudo mais. E a tradução do seu nome seria algo como dedos de peixe. E um alien exclusivo do Ben 23, baseado em um vilão, que já apareceu na série, o Trunkman. Essa arte foi feita pelo Derek J. White. Só pegou a aparência do vilão e mudou as cores, deixando ele branco, o uniforme azul e adicionando o Omnitrix. A tradução do seu nome seria algo como, talvez, Homem Reboque? Acho que seria algo assim. Agora algumas curiosidades sobre o nosso querido Ben 23. Ben 23 vive na cobertura da Torre 23. Ele registra o nome de todos os seus aliens. Então se alguém tentar copiar, vai tomar. Este Ben nunca encontrou Vilgax ou os Riddles. Se Ben 23 olhasse para os contumélios, ele veria seu Vomax. É provável que ele teria uma conta no TikTok. Uma versão futura de Ben 23 foi conceituada por Derek J. White, sendo de um futuro em que ele se aposentou, mas voltou a atuar como herói, sendo chamado agora de Benjamin 23. 23 no caso em algarismos romanos.
e usando uma versão mais poderosa de sua Omnitrix. O relógio é uma Kalite do herói, que são aqueles reloginhos de brinquedo. Então acredito que seria uma versão até bem mais simples do que o Omnitrix recalibrado, que já é bem simples. Ben-23 não possui suas versões de Bigotoid, Arraia-Jato e Alien X. Mas, caso desbloqueasse o Arraia-Jato, o chamaria de Fish Kite, ou então Peixe-Pipa. Não se sabe se ele possui a versão turva do Homem-Vômito, Diamante, Escarábula ou Idem. Mas, se ele tivesse Escarábula e Idem, seus nomes seriam Stick Cricket, que seria como grilo pegajoso, e é uma piadinha com Cricket, que é aquele joguinho de arremessar uma bola, desculpa, não sei muito bem. Mas tem a ver com arremessar uma bolinha, então acho que faz sentido Escarábula. E o Idem se chamaria Cópia 2. Muito criativo. Quando seu Omnitrix se sincronizou com o de Man Prime, alguns aliens novos foram desbloqueados, como o Bat-Dude, que é o seu vampiro, e a sua versão de Rat, que não tem um nome revelado. Naniquinho, que é o Nanomech da dimensão 23, não é um híbrido entre microchip e humano, mas sim de uma espécie única, chamada Nanomite. Eles realmente são uma civilização e tudo mais. Eles existem nesse universo, essa espécie. Alguns nomes de aliens do Ben-23 foram criados pela produção. São eles Mr. Storage, Hummerific, Man-Man, Little Big Man, Bounce Around e Mr. Missler. Acredito que Mr. Storage, que a tradução seria como Senhor Armazenagem, ou algo do tipo, poderia ser o besouro, já que ele consegue guardar coisas na boca e depois, disparar. É o que eu acho que mais faz sentido. Hummerific, que seria algo como martelo, martelar. Primeiro eu pensava que poderia ser o Crash Hopper, mas acho que agora a minha segunda opção é o Estrela Polar. Metal e tudo mais. Man-Man, ou Homem-Homem, acho que poderia ser o pior, já que ele não tem muitas características fantásticas como os outros aliens. Little Big Man, o mais provável que eu consigo pensar, ou seria o pior, ou o Alcatruta, mas aí eu não tenho como dar essa certeza. O Pulse Around, que seria algo como saltar ao redor, aí sim eu acho que é o Crash Hopper, faz total sentido. E o Mr. Missler, que seria o Senhor Míssil, aí eu acho que é o Astrodactyl, é o que mais faz sentido pra mim. Ele voa e fica disparando aquela energia das costas dele, então eu acredito que combina com o míssil. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam, me sigam no Instagram e vamos dando continuidade para essa série, hein? Já passamos da metade, falta pouco para acabar. Qual o próximo portador do Omnitrix, hein? Bom, até o próximo vídeo e tchau!